Entre 1º e 2 de fevereiro de 1959, 9 alpinistas especialistas em esqui cross-country, estudantes do Instituto Politécnico de Ural, foram encontrados mortos em um acampamento em uma passagem nos Montes Urais, na Sibéria. Seus corpos estavam espalhados pelo local com ferimentos graves e sua tenda tinha um corte feito por dentro, sinal de que poderiam ter tentado escapar de alguém ou algo que estava no interior. Naquela época, concluiu-se que uma força natural insuperável causou suas mortes. Algum tempo depois, as autoridades soviéticas batizaram o local onde aconteceu a tragédia de Passagem Dyatlov, em homenagem ao líder da expedição, Igor Dyatlov, de 23 anos. Mas o que realmente teria acontecido? Será que esse mistério foi finalmente solucionado? Você conhece essa história? Vem comigo que eu te conto. Olá, meu nome é André Nascimento, este é o canal Momento Mistério e hoje vamos falar do misterioso caso da Passagem Dyatlov. O grupo, originalmente formado por 8 homens e 2 mulheres, se reuniu na cidade de Ekaterimburgo, no centro-oeste da União Soviética, em 23 de janeiro de 1959. De lá, eles viajaram de trem para Ivdel, ao norte dos Montes Urais, onde chegaram 2 dias depois. Naquela mesma noite, atingiram seu destino, Vizai, o último assentamento no extremo norte da região. O plano era partir para Gora Otorten, uma montanha com cerca de 1.200 metros de altura. Supostamente, na língua indígena local, o Mansi, Otorten significaria não balá. A rota que tiveram que percorrer de esqui até chegar ao destino foi considerada de categoria 3, a mais difícil. No entanto, todos os membros do grupo eram esquiadores experientes, inclusive em expedições de montanha. Eles começaram a viagem no dia 27 de janeiro, mas um dia depois, um dos membros do grupo, Yuri Yudin, de 22 anos, teve de retornar a Vizai devido a uma dor intensa no nervo ciático. Ele foi o único sobrevivente do grupo. Na noite de 1º de fevereiro, os estudantes acamparam na encosta leste da montanha, Kholat Syakhl, que significa Montanha da Morte em Mansi. Nessa época do ano, as temperaturas no local chegam a menos 30 graus. Muitos se perguntaram por que os jovens escolheram este lugar tão exposto ao clima para seu acampamento. Uma teoria é que após chegaram a esse ponto, eles não queriam voltar para trás. Mas ainda assim, foi uma escolha incomum para um grupo experiente. Igor Dyatlov havia prometido avisar a universidade por telegrama quando o grupo retornasse a Vizai, o que deveria ter ocorrido em 12 de fevereiro. No começo, ninguém ficou surpreso por eles não terem voltado no prazo previsto. Eram comuns atrasos por causa do mau tempo. Mas quando chegou o dia 20 de fevereiro e ninguém teve notícias do grupo por 3 semanas, as famílias dos alunos ficaram preocupadas e o Instituto Politécnico enviou um grupo de busca à área, formado por estudantes voluntários. Os jovens encontraram uma tenda enterrada na neve e no interior viram apenas objetos incluindo várias botas de neve e carne que havia sido cortada e colocada em pratos, como se os esquiadores estivessem prestes a comer. Eles também descobriram que a tenda havia sido cortada por dentro. Talvez eles estivessem desesperados para sair. Mas por quê? Um dos estudantes que participou da busca na época disse que encontraram algo ainda mais estranho. Perto da tenda, vimos pegadas congeladas, como se tivessem sido feitas por pessoas usando meias ou descalças, disse ele. As pegadas continuavam por alguns metros e depois simplesmente desapareciam. No dia seguinte, a equipe de busca retornou e confirmaram seus piores medos. Eles começaram a encontrar os corpos. Na beira de uma floresta, a cerca de 1,5 km da barraca, estavam os primeiros 2 corpos. Yuri Krivonichenko, de 23 anos, e Yuri Doroshenko, de 21 anos. Os jovens estavam vestidos apenas com roupas íntimas e morreram de hipotermia. Curiosamente, os galhos de uma árvore próxima foram quebrados 5 metros acima do tronco. Eles haviam escalado para obter a configuração do terreno ou para escapar de algo? Ambos também pareciam ter queimaduras nas mãos. Os corpos de outros 3 alpinistas, o líder do grupo, Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova e Rustem Slobodin, foram encontrados espalhados na neve entre a floresta e a barraca. Enquanto o trio também parecia ter morrido de hipotermia, um legista encontrou uma pequena rachadura no crânio de Rustem. Os corpos dos 4 alpinistas restantes só foram encontrados aproximadamente 3 meses depois, quando a neve derretida revelou sua localização. E a condição de como foram encontrados só aprofundou o mistério. Todos os 4 foram encontrados no fundo de um barranco, em um fluxo de água corrente. Eles claramente tiveram um fim violento e brutal. Nikolai Tibiaux Brignoles sofreu uma lesão fatal no crânio.
O membro mais jovem do grupo, Lyudmila Dubinina, de 20 anos, e o mais velho, Semyon Zolotaryov, de 38 anos, tiveram costelas quebradas e trauma torácico grave. Ambos estavam sem olhos e Lyudmila sem a língua. O pescoço de Alexander Kolevatov estava torcido e suas sobrancelhas estavam faltando. Um médico que examinou os corpos disse que a força do que os atingiu foi igual ao efeito de um acidente de carro. Vários meses depois de encontrar os corpos restantes, a União Soviética declarou que os alpinistas foram mortos por uma força insuperável da natureza. A investigação foi encerrada e declarada ultra-secreta. Mas isso não impediu que a tragédia se tornasse um dos mistérios mais duradouros e debatidos do país. O grande mistério era quem ou o que poderia ter causado essas mortes em uma área remota e quase despovoada. Enquanto muitos especialistas concordaram que uma avalanche parecia a explicação mais provável, a investigação original levantou mais perguntas do que respostas. Um estudo da área sugeriu que o local onde eles armaram a barraca provavelmente não seria um terreno de avalanche, e não havia padrões na neve ao redor da barraca abandonada que sugerissem que isso pudesse ter acontecido. Com a União Soviética permanecendo de boca fechada sobre sua investigação, as teorias de conspiração começaram a florescer. No total, estima-se que haja cerca de 75 diferentes explicações sobre o que poderia ter acontecido. Algumas das ideias mais estranhas, como uma abdução alienígena mal-sucedida, um ataque do abominável Homem das Neves, também conhecido como Yeti, ou uma flutuação na gravidade, foram logo descartadas. Mas mesmo as teorias mais realistas simplesmente não pareciam se encaixar nas evidências. Uma das teorias sugeria que um grupo de caçadores mansis, uma pequena comunidade que vive próxima à região há milhares de anos, seriam os responsáveis pelos crimes. Eles estariam sob efeito de cogumelos alucinógenos após um ritual xamânico e teriam perdido a cabeça quando viram que os estudantes estavam acampados em solo sagrado. Há relatos de que vários mansis foram presos e interrogados. Algumas testemunhas dizem que os suspeitos foram inclusive torturados. Uma estação de notícias russa também teorizou que nem tudo estava bem dentro do grupo. Talvez um dos alpinistas tenha se voltado contra os outros em um acesso de raiva. Mas o legista disse que nenhum ser humano teria força para infligir o dano que encontrou em seus corpos. Uma forte teoria é que a morte dos jovens poderia ter uma explicação militar. Um foguete teria caído na área e envenenado o grupo. Muitos acreditam nessa teoria, porque em plena Guerra Fria a União Soviética era líder na produção de armas e equipamentos espaciais e poderia estar testando armas nos remotos rurais sem saber que civis estavam dormindo nas encostas da montanha. Testemunhas inclusive alegam ter visto um objeto voando no céu naquela época. Yuri, um homem que mora em Ekaterimburgo e sempre foi obcecado com o caso, acha que talvez os jovens tenham morrido como resultado de um experimento e que a maneira como foram encontrados foi encenada para encobrir o que aconteceu. Ele disse que viu os corpos das vítimas e que chamou sua atenção seus rostos alaranjados. Há muitos russos que acreditam que o Estado encobriu o que aconteceu neste caso. Até mesmo o ex-presidente Boris Yeltsin, também formado pelo Instituto Politécnico de Ural, acreditava que algo incomum havia acontecido. Em 1990, quando a União Soviética começou a se desfazer, o primeiro investigador do caso, Levi Ivanov, confirmou a um jornal que havia coletado vários testemunhos de pessoas que tinham visto bolas de fogo no céu. Ele disse ter recebido ordens para classificar suas descobertas como secretas e esquecer o assunto. Na entrevista, Ivanov pediu desculpas às famílias das vítimas por encobrir o ocorrido. Um investigador particular que teve acesso aos documentos de Ivanov após sua morte disse que o primeiro relatório sobre os corpos havia revelado a presença de radiação nas roupas das vítimas. Ele também disse que os agentes da KGB, a agência de inteligência soviética, participaram dos exames e estavam preparados para evitar a contaminação radioativa. Além disso, ele observou que vários animais mortos foram encontrados na área onde os estudantes foram encontrados e disse que a caça e o uso da água foram proibidos nessa área por 4 anos, o que foi confirmado pela comunidade Mansi. Alguns especialistas deduziram que um teste envolvendo armas radioativas poderia explicar as queimaduras em algumas das vítimas e a radiação em seus pertences, mas outros apontaram que eles podem ter se queimado tentando acender uma fogueira na floresta para se aquecer depois de abandonarem a barraca. A contaminação de suas roupas também pode ser explicada pela presença de tório químico em suas lanternas a gás. Outra teoria são as minas de paraquedas que explodem no ar. Elas são conhecidas por causar o tipo de lesão interna devastadora sofrida pelos alpinistas. O principal defensor dessa teoria foi Yuri Yudin. Ele foi o único sobrevivente do grupo original. Devido aos problemas crônicos que ele tinha nas articulações intensificarem na neve, ele precisou voltar 5 dias antes do desastre acontecer.
Até morrer em 2013, Yuri insistiu que seus amigos foram mortos acidentalmente por armas poderosas. Armados com simulações de computador e documentos finalmente revelados após a queda da União Soviética, 2 cientistas suíços se reuniram em 2019 para ver se poderiam finalmente resolver o enigma. Para Johann Gaum, especialista em neve, e Alexander Pusin, professor de engenharia geotécnica, a teoria da avalanche ainda parecia mais provável, apesar de suas falhas óbvias. Primeiro eles abordaram o ângulo da encosta com que os alpinistas haviam armado sua barraca. Muitos oponentes à teoria da avalanche disseram que a inclinação da montanha era simplesmente muito suave para que a neve caísse a qualquer velocidade. Mas os pesquisadores descobriram que a encosta ondulada da Montanha da Morte era íngreme o suficiente, um ângulo de cerca de 30 graus, para que ocorresse uma avalanche. Uma decisão que os alpinistas tomaram naquela noite pode ter selado seu destino. Eles cavaram na lateral da encosta para que pudessem proteger a si mesmos e a barraca do vento. Mas ao fazê-lo, eles podem ter desestabilizado uma camada de neve subjacente ao lado da montanha. A avalanche não teria acontecido imediatamente. Várias horas depois de terem comido sua última refeição e adormecido juntos, uma laje de neve de cerca de 5 metros de largura poderia ter se lançado em direção a eles. Os professores Pusin e Gaum precisavam então descobrir com que rapidez a placa gelada de matéria poderia descer a encosta e, para isso, eles encontraram uma ajuda impensável. A Disney emprestou aos pesquisadores seus códigos de animação usados para fazer a neve parecer tão realista no filme Frozen, de 2013. A simulação mostrou que a laje de neve teria atingido os alpinistas com a força de um carro com tração nas 4 rodas, o suficiente para quebrar costelas e crânios e forçar o grupo a fugir para a segurança da floresta. No início desse ano, os pesquisadores encontraram outra pista. Em janeiro, eles registraram evidências de que 2 avalanches de lajes ocorreram recentemente na encosta onde os alpinistas morreram. As lajes, atingidas por ventos fortes, ficaram praticamente invisíveis em poucas horas. Em 1959, o grupo de busca levou 3 semanas para encontrar a barraca, tempo mais do que suficiente para os ventos uivantes eliminarem qualquer vestígio do que havia ocorrido. Uma avalanche de neve poderia explicar por que os alpinistas abriram a barraca e fugiram sem parar para calçar os sapatos e os casacos. No limite da floresta, talvez eles tenham tentado, mas não conseguiram fazer uma fogueira para se manterem aquecidos. Com essa situação, eles sabiam que estavam com grandes problemas. Em algum momento, o grupo se separou quando alguns dos alpinistas tentaram encontrar o caminho de volta para a barraca para recuperar seus pertences. Com pouca visibilidade, eles logo se perderam na noite escura e sucumbiram ao clima gelado. Os 4 alpinistas restantes vagaram pela floresta antes de cair no barranco para a morte. Suas partes do corpo perdidas foram potencialmente comidas por criaturas necrófagas ou levadas pelo riacho abaixo deles. É uma solução clara para um mistério duradouro. Às vezes, as forças da natureza são simplesmente grandes demais para os humanos suportarem. Mas para alguns que estudaram a tragédia, as peças do quebra-cabeça ainda não se encaixam perfeitamente. Acreditamos que a hipótese da avalanche não pode ser completamente descartada, mas que não é o cenário mais provável, disse Carl Birkeland, diretor do Centro Nacional de Avalanche do Serviço Florestal dos Estados Unidos. Para ele, o ângulo do declive não é suficientemente acentuado. Embora possa ser remotamente possível, sugerimos que seria altamente improvável, disse ele. Outros insistem que nenhum alpinista experiente jamais deixaria sua barraca sem roupas, mesmo depois de uma avalanche. Se você está nesse tipo de ambiente hostil, é suicídio ser do abrigo sem roupas. Para as pessoas fazerem isso, elas devem ter ficado aterrorizadas com alguma coisa, disse Jim McKeown, especialista em riscos geográficos. Os alpinistas nunca chegaram ao cume para o qual estavam subindo, mas hoje ele tem seu nome. A passagem de Dyatlov homenageia o líder do grupo, Igor Dyatlov, de 23 anos, que planejou a infeliz aventura com seus amigos. É a história de 9 amigos que lutaram juntos contra a força da natureza, disse o professor Gaum. Eles não deixaram um ao outro. E você, conhece essa história? Conhece outras teorias? Acredita que esse mistério foi realmente resolvido com a ajuda do filme Frozen? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like, compartilha. E se inscreve para não perder os próximos vídeos aqui no canal Momento Mistério. Até lá!